Exatamente um ano antes da renúncia de Bento XVI, na sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2012, o jornal Il Fato Quotidiano publicou uma reportagem bombástica de Marco Lillo com o título Vaticano, Tramas e Venenos, o Papa morrerá dentro de 12 meses. O periódico italiano contou que o cardeal colombiano Dario Castrilhão Royos havia entregue ao Papa Bento XVI um relato por escrito, em alemão, revelando que havia um complô para matar o sumo pontífice no prazo de 12 meses. Royos tinha baseado seu documento a partir de conversas que ele teve com o cardeal e arcebispo de Palermo, Paulo Romeu, durante uma estada na China em novembro de 2011. O fato denunciado por Royos cairia em total descrédito se não houvesse a renúncia no dia seguinte ao primeiro aniversário daquela publicação. Veja, a publicação aconteceu no jornal O Fato Cotidiano no dia 10 de fevereiro de 2012 e a renúncia de Bento XVI aconteceu no dia seguinte ao primeiro aniversário daquela publicação em 11 de fevereiro de 2013. O então porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, achou tudo aquilo tão fora da realidade e não quis nem comentar. O próprio Paulo Romeu depois negou tudo, mas o fato é que a publicação do jornal Il Fato Cotidiano está lá. Você pode acessar, inclusive, agora no site do jornal Il Fato Cotidiano. Está lá a data, 10 de fevereiro de 2012. E a renúncia aconteceu no dia seguinte ao primeiro aniversário daquela publicação, exatamente 12 meses depois. Mesmo tendo afirmado em sua declaração de 11 de fevereiro de 2013 que havia decidido pela renúncia com plena liberdade, o Papa Bento XVI ele reforçou depois em público algumas vezes de que era aquilo mesmo, que ele havia sido levado ao ato da renúncia com plena liberdade, como ele colocou na sua declaração de 11 de fevereiro de 2013. Mas há muitas interrogações, o entorno dos acontecimentos, né, o contexto, tudo isso gerou muita perplexidade entre os católicos e até hoje há uma grande interrogação sobre o que de fato teria mesmo levado Bento XVI àquela renúncia. No mesmo dia da renúncia, o fotógrafo Filippo Monteforte, da AFP, registrou o momento exato em que a cúpula da Basílica de São Pedro havia sido atingida por um impressionante raio. Na verdade, foram dois raios que caíram naquele mesmo dia. O impressionante raio que caiu na cúpula da Basílica de São Pedro no final do dia da renúncia de Bento XVI, naquele 11 de fevereiro de 2013, aquele impressionante raio atingiu não apenas o cume da imponente igreja, mas foi um raio que caiu na minha vida pessoal, em toda a estrutura da minha vida, com efeitos devastadores, quase fulminantes. A dificuldade de viver, que já era grande, foi ainda muito maior, porque ficou cada vez muito mais difícil viver a fé católica, em meio às incertezas, às apreensões, às perplexidades e angústias de um tempo em que a cultura global se tornava cada vez mais descristianizada e ainda mais descatolizada. Mas até o pontificar do Papa Bento XVI, a gente sentia que ainda havia um dique a conter todas as pressões que já existiam há décadas para que a igreja cedesse aos apelos da pós-modernidade. A impressão que ficou é que esses apelos se tornaram como ondas de um tsunami, em que os católicos se viram quase que afogados em meio à mais dura tempestade jamais vista na história da igreja. A imagem dos apóstolos no barco, em meio à tempestade, ficou cada vez mais atual, pois era assim que a gente se sentia, especialmente após o choque da renúncia de Bento XVI.